Tá? Bem, dado x real, nós vimos na aula passada como se constrói geometricamente, quer dizer, no sistema de coordenadas cartesianas, o seno de x e o cosseno de x. X real, x é a medida de um ângulo, pois todo número real é a medida em radianos de um ângulo. Esse ângulo medido do semi-eixo positivo do eixo das abscissas até o seu segundo lado. Da seguinte maneira, sistema de coordenadas cartesianas aqui, U e V. Acho que tem que é um I. Pode, porque eu vou usar X para denotar o ângulo, para denotar a medida do ângulo, tá? Então, por exemplo, se o X é assim, ó, admita que o X é assim. Aqui o X para aqui, é porque o outro lado é qual? É esse. Certo? Porque o outro lado é esse. Aí eu desenhei um X que ele é negativo. E como é que se constrói o seno e o cosseno? Escolhe-se um ponto nesse segundo lado, um ponto P, distinto de quem? Da origem. P distinto da origem. Tem toda essa discussão escrita nas notas, é bem destrinchada nas notas. Pega um ponto P distinto da origem, origem O, maiúsculo. O P tem coordenadas A e B, isto é, esse ponto possui uma abscissa A, uma ordenada B, e daí quem é o cosseno de x? Cosseno de x é o quê? É a razão entre a abscissa e a distância do ponto até a origem, que é raiz de A2 mais B2, né? Mesmo que o A ou o B sejam negativos. E o seno de x, é por definição a razão entre a ordenada e a distância do ponto até a origem. Essa definição é possível, ela está consistente, por quê? Porque essas razões, cada uma delas, independe do ponto escolhido. Para todo ponto que eu escolha sobre esse segundo lado distinto da origem, essa razão dá igual, tem o mesmo valor. Para estender o seno e o cosseno a todo x real. Já que no primeiro quadrante isso vale. Se eu estou no primeiro quadrante, não vale? Não vale no primeiro quadrante? Se eu estou no primeiro quadrante, ó, lá no primeiro quadrante, ou seja, o x no intervalo aberto 0 e sobre 2, aqui, ó, o x aqui. Então morreu. Porque se eu pego um ponto P de abscissa A e ordenada B, eu olho para esse triângulo retângulo, e quem é cateto oposto? B. Hipotenusa, raiz de A2 mais B2. Então o cosseno no primeiro quadrante é dado por isso aqui, no segundo quadrante o seno é dado por isso. Isso vale no primeiro quadrante. Só que esta construção, ela não se restringe ao primeiro quadrante. Ela vale para todos os quadrantes. E aí eu uso essas razões. A primeira para ser o cosseno do ângulo, a segunda para ser o seno. E com isso eu tenho definidos seno de x
e cosseno de x, qualquer que seja o x real. Tá? Tá? E eu posso até tirar a identidade fundamental da trigonometria daí. Por quê? Porque, observe, tá? Você tem isso. Daí, você tem o seguinte, para esse x real qualquer, você tem a seguinte coisa. Daí, quem é o quadrado do seno de x mais o quadrado do cosseno de x. Quem é? Ó, o quadrado do seno de x vai ficar o quê? O quadrado de b sobre raiz de A2 mais B2. E o quadrado do seno fica o quê? O quadrado do cosseno, desculpe. Fica A sobre raiz quadrada de A2 mais B2 ao quadrado. Quanto é que dá o primeiro? Dá B2. Quanto é que dá o segundo? A2 sobre A2 mais B2. E quanto é que vai dar isso? Vai dar 1. Porque vai ficar A2 mais B2 sobre A2 mais B2, dá 1. Ou seja, você tem a identidade, a chamada identidade fundamental da trigonometria. Você tem essa identidade aqui. O quadrado do seno mais o quadrado do cosseno de um mesmo número, isso é 1, qualquer que seja o x real. Eu posso ver isso no círculo trigonométrico também, podia ter deixado para lá. Mas se eu consigo ver aqui, por que não ver? Tá? Então, essa identidade é o que é chamado na matemática de identidade fundamental da trigonometria. Identidade fundamental da trigonometria. O quadrado do seno mais o quadrado do cosseno de um mesmo ângulo é 1, qualquer que seja esse ângulo, tá? Bora. Veja uma coisa, tá? Se você, num sistema de coordenadas, qual era a tua pergunta? Eu ia fazer uma pergunta. Ah, sim. Que o X aqui, como é que ele, tipo, ele dá uma volta, então meio que essa volta ela meio que deixar de lado, ou seja, só uma volta e... Não, meu filho, não, posso dar, qualquer número real é um ângulo. Não, tipo, O que você quer fazer é o seguinte, ó, antes de eu partir para o ciclo cronométrico, pega o sistema de coordenadas cartesianas, o IV, e você quer isso, ó. Suponha que seu ângulo está aqui. Suponha que seu ângulo é esse. Isso aqui, tá? Agora, se esse ângulo é x, me diga quanto é esse ângulo. Quanto é esse ângulo? Se esse é x... Grau não, meu filho. eu sabia, mas... Qual é a unidade padrão de medida para ângulo no cálculo? Radiano. Agora vamos lá. Se esse ângulo é x radianos, quanto é esse? Se esse ângulo é x radianos, quanto é esse? 2π mais x radianos, ou seja, x mais 2π. O que é que esses dois ângulos têm em comum? Eles têm
o mesmo seno e o mesmo cosseno. Porque se eu for fazer a construção para ter o seno e o cosseno de x, é a mesma construção para ter o seno e o cosseno de x mais 2π. Eu vou escolher um ponto aqui, não vou? A abscissa desse ponto, dividido pela sua distância à origem, é o cosseno dos dois ângulos. Mas não é maior? E a ordenada, dividido pela distância do ponto à origem, é o seno dos dois ângulos. Ou seja, o seno de x mais 2π é o seno de x, assim como o cosseno de x mais 2π é o quê? É o cosseno de x, qualquer que seja o x real. Daí se diz que seno e cosseno tem período 2π. Bora comigo? Professor, o senhor vai explicar isso aí de novo? Não consigo entender. Para você entender isso aqui, você tem que entender como é que se constrói o seno, como é que se define seno e cosseno de um ângulo. Não importa onde o ângulo caia, pega um ponto, esse ponto tem coordenadas A e B, distinto da origem ele. A razão entre a abscissa e a sua distância à origem é o quê? O cosseno do ângulo. A razão entre a sua ordenada e a sua distância à origem é o seno do ângulo. Isso qualquer que seja um ângulo x. Então, querido, se esse é x e esse x mais 2π, qual é o lado comum? Qual é? Então, a construção que eu vou fazer em x, com relação a x, para obter o seu seno e cosseno, é a mesma que eu farei para obter o seno e cosseno de x mais 2π, portanto, são iguais. Entendido? Entendido? Você bota, porque do lado a distância vai ser a mesma. Então, A distância vai ser escolhido o ponto aqui, depende do ponto. Não importa lá. Tá certo? Entendido? mas e se, sei lá, aqui com 6 de, seno de 6x lá, tipo, tem uma, sei lá, um número com esse x. Como é, rapaz? Seno de 6x. Seno de quê? 6x. 6x. 6. 6x. Mas, não, aí não. Não, cuidado. Cara, uma coisa é o ângulo, outra coisa é o ponto aqui que você escolhe. Assim, São identidades distintas. Uma coisa é o ângulo, outra coisa é o ponto. Esse ponto que você escolhe, ele vai dar o seno e o cosseno. E o seno e o cosseno dados por ele independem dele, escolhido sobre essa reta. Tá? Por isso, calma, por isso é que você consegue uma grande simplificação na visão geométrica quando você pega o círculo trigonométrico. O que é o círculo trigonométrico? O círculo trigonométrico é o círculo de raio 1, centrado na origem, chamado círculo unitário centrado na origem. Unitário que ele tem raio 1. Então você pega aqui, ó. Pega o círculo unitário, o círculo de raio 1, centrado na origem. Todo mundo é 1. Faz de conta que é um círculo de raio 1 aqui. Tá? Se você pegar um ângulo aqui, ó, você pegar, por exemplo, esse ângulo, ó, esse ângulo. Para ter o seno e cosseno, você escolherá um ponto sobre esse lado. Não pode ser qualquer ponto? Então eu escolho esse. Mas ao escolher esse, qual é a distância dele à origem do sistema de coordenadas? 1. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a sua abscissa já é o cosseno do ângulo
e a sua ordenada já é o seno do ângulo. Ou seja, se esse ângulo é o x, quando eu pego esse ponto aqui, a intersecção do segundo lado com o círculo unitário é um ponto cuja abscissa é quanto? Cosseno de x. E a ordenada é o seno de x. Você vai dividir por 1, né? Vai dividir por 1. A abscissa desse ponto dividido por 1 é a abscissa. Então é o próprio cosseno. A ordenada desse ponto dividido por 1 é a ordenada. Então é o seno. Entendido? Então, esse círculo aqui é chamado de círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico. Círculo. Por quê? Você já está vendo. Ele é especial. E é muito útil. Muito útil. Círculo trigonométrico. Quando você pega o ângulo, a abscissa do ponto aqui é o cosseno e a ordenada é o seno. Você tem até mais fácil essa identidade. E tem até mais fácil, olha aqui, garoto, olha aqui. Tem até mais simples isso e isso aqui também, né? Porque se dois ângulos caem no mesmo ponto, e aí você precisa entender o significado dessa frase. Interpretar essa frase. O que significa dois ângulos caindo no mesmo ponto? É que os dois ângulos têm o segundo lado caindo na mesma semirreta. Os senos e cossenos desses ângulos são iguais. O seno de um é o seno de outro, o cosseno de um é o cosseno do outro. Porque daqui sai, na realidade, uma coisa até mais geral. É que o seno de x mais uma quantidade par de π, isso é o seno de x. E o cosseno de x mais uma quantidade par de π também é o cosseno de x. Qualquer que seja o x real. Ou seja, seno e cosseno repetem-se de 2π em 2π. Opa! Qualquer que seja o x real e qualquer que seja o k inteiro. Qualquer que seja o x real, faltou uma informação. Qualquer que seja o x real e qualquer que seja o k inteiro. Fundamental. Tá? É essencial isso. Diga, Ana. E Fale. se eu tivesse uma quantidade ímpar, aí seria o universo? Então, por exemplo, De π em π muda o sinal. é isso que eu tô falando. Seria De seria π em sinal. π muda o sinal. Porque de π em π, vou fazer o desenho, ó. Fazer o desenho para você. O desenho para você aqui cadê? Ali. Fazer ali. Respondendo a sua pergunta. De π em π muda o sinal do seno e do cosseno, tá? Bom, de π em π. Isso quer dizer o seguinte. Vai perder um pouquinho de tempo aqui, mas eu vou explicar. Círculo trigonométrico. Círculo, aí vou começar a ver no círculo trigonométrico. Melhor, né, de ver, né? U, V. Se esse ângulo é x, quanto é esse? X mais π. O que eles têm em comum? O seno de um é menos o seno do outro. O cosseno de um é menos o cosseno do outro. Porque esse aqui, ó, se eu baixo uma perpendicular, esse aqui é o seno de x. Suba a perpendicular, isso aqui é o quê? É o seno de x mais π.
Só que esses dois segmentos aqui, ó, esse segmento, cosseno, desculpe, cosseno de x, cosseno